Então aqui estou eu, de volta para mais um vídeo. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou dar super dicas como fazer em algumas ferramentas para quem está iniciando nessa arte e também pode ser útil para quem já trabalha com biscuit há mais tempo. Espero que goste, deixe seu like e um super hype. Eu sou a Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biscuit Decoração. E bora aprender! Então, pessoal, na aula de hoje, então, a gente não vai trabalhar com modelagem. Eu vou ensinar ferramentas úteis que vocês podem fazer em casa. Então, serve principalmente para principiantes ou até mesmo para quem já faz biscuit, mas também é uma dica bem legal que vocês podem fazer, tá bom, pessoal? Então, vou ensinar 6 ferramentas super práticas de fazer e bastante úteis. Já fiz vídeos no Facebook, Instagram, já ensinei essas peças, mas como eu percebi que o pessoal tem muita dúvida, porque lá são vídeos curtos e eu não falo, não explico, então acaba que deixando dúvida aos meus seguidores, as pessoas que assistem meus vídeos. Então, resolvi fazer esse vídeo completo ensinando as 6 ferramentas. Daí vocês já aproveitam aí para salvar esse vídeo quando vocês quiserem fazer e também para compartilhar com amigos que gostariam de aprender a fazer essas pecinhas para iniciar no biscuit, tá bom, pessoal? Então vamos começar na aula de hoje. Vocês vão precisar ou de farinha de trigo ou de amido de milho. Que vocês podem usar qualquer um desses dois, independente da marca, a marca que vocês quiserem. Então, o que vocês fizerem com a farinha de trigo, o molde vai ficar bem mais flexível, ó. Ele fica bem flexível e ele leva mais tempo para ressecar, tem mais durabilidade. Caso vocês forem fazer com um amido de milho, já vou informando que ele resseca bem mais rápido e o tempo de durabilidade é menor. Então, antes eu fazia minhas peças tudo com amido de milho, mas depois que eu comecei a fazer com farinha de trigo, eu achei que fica muito mais resistente, mais flexível e dura por muito mais tempo. Então, essa ferramenta mesmo, eu já tenho ela já faz uns 5, 6 meses e eu uso direto para fazer os meus trabalhos e ela continua perfeita ainda. Então, se ela é bem feita, que deu a massinha aqui no ponto bem correto, ela pode durar meses, tá, pessoal? E quando estragar, vocês pegam e substituem. Se estragar um lado, vocês podem cortar aqui e refazer esse lado. Então, ela tem um certo tempo de duração. Nada substitui os moldes caseiros ou os materiais que vocês podem comprar, que encontra aí no mercado, que são bastante úteis também, mas é um quebra-galho e é uma dica super importante que eu tô aqui passando para vocês hoje. Então aqui eu vou ensinar então o texturizador de cabelinhos para vocês fazerem bonequinhas, o texturizador de casquinha de sorvete também é bastante útil para agilizar os trabalhos de vocês. Aqui também vou ensinar um moldezinho para vocês fazerem as nervuras das folhas de vocês, fica super realista e é bem prático também para depois vocês fazerem as folhas. Vou ensinar então o meu pincel modelador, super prático de fazer, é o pincel que eu uso sempre, então não é muito bonita, mas é funcional, tá, pessoal? E vou ensinar também para vocês essa escovinha aqui, para vocês substituírem o escovão de roupa, quando a gente vai fazer texturas, que além dele ser menor, ele fica mais fácil para chegar nos cantinhos das peças que vocês vão fazer. E vou ensinar também esse cortador aqui de massa, tá, pessoal? Então, bora lá para nossa aula de hoje. Então, aqui eu já tenho um prato, já coloquei amido de milho, que eu vou fazer esse pincel modelador. É a única peça que eu vou fazer hoje com vocês com amido de milho. Por quê? Porque eu vou querer que ele fique bem duro, ele não pode ficar flexível. Quanto mais durinho ele ficar, é melhor.
E inclusive a massa eu vou fazer ela mais durinha do que os outros moldezinhos que eu vou ensinar. Então essa peça aqui vocês não fazem com farinha de trigo, porque senão ela vai ficar molezinha. No momento que vocês vão trabalhar com ela, ela pode dobrar a pontinha e ficar ruim, tá? Então, amido de milho para esse pincel. Já coloquei um pouco aqui, vocês podem colocar num pratinho velho ou em cima de um papel alumínio, que dá super certo. Tá, pessoal? Botei um pouco aqui e vou vir colocar, então, um pouco dessa cola de silicone, adesivo de silicone acético, que vocês podem comprar nesses tubos grandes ou até mesmo em tubinhos com menor quantidade, que também dá certo. Então, aqui vocês vão fazer em duas partes esse pincel. Vão fazer primeiro uma metade, vão esperar secar e daí vão vir emendar, fazer a outra parte. Não sei se vocês percebem aqui, uma parte é mais grossinha e a outra parte é bem fininha. Daí a gente tem praticamente dois pincéis num só. Aqui então eu vou colocar um pouquinho desse silicone, bem pouquinho, porque a gente vai fazer apenas um lado do pincel. Não tem medida certa, vocês coloquem um pouquinho só. Ó, eu acho que vai dar mais ou menos uma colher de chá, talvez um pouquinho mais, ó. Não chega uma colher dessas colheres grandes. Então, aqui eu vou vir com a colher e vou colocando o amido de milho. Aos pouquinhos, vou apertando. Vocês não coloquem a mão por enquanto. Primeiro, vamos fazendo assim com a colher, porque tá muito molinho ainda, pode grudar nas mãos. Já teve um comentário aqui no canal de outro vídeo que eu fiz, que a pessoa, eu não lembro o nome dela, veio falar para mim que foi fazer e ficou tudo grudado nas mãos, porque não pode pegar ele logo que coloque ali, ó. Vocês vão pegar quando ele já tá com um pouquinho de amido. Daí vocês pegam na mão e vão sovando. E caso grudar nas mãos, vocês vêm um paninho bem seco, limpo, e vão limpando as mãos em seguida que sai todo esse silicone desgruda da mão e não esperem secar, né, pessoal? Faça com ele ainda, limpe a mão com ele molhadinho. Ó, aqui já grudou um pouquinho. Eu venho com um paninho seco, retiro da mão, ó, ele sai todinho. Não fica grudado. Ó, tá, pessoal? Aqui eu vou continuar colocando amido até deixar uma massinha bem durinha. Ela não pode ser mole. Eu acho que já vai estar bom aqui, ó. Deixa eu limpar minhas mãos. E depois que a massinha ficar pronta, vocês têm que fazer bem rapidinho, porque ela seca super rápido. Vamos fazer uma bolinha. E aqui eu tenho um palito de bambu. Aqui é um quadradinho, eu acho que é de sushi, eu não lembro. Mais ou menos 12 centímetros. Aqui eu deixei quadradinho numa ponta. E na outra ponta aqui, com o estilete, eu fiz a pontinha, ó. Só vocês não podem deixar uma pontinha muito pontiaguda, porque senão depois vocês vão colocar a massinha ali de silicone e ela pode furar. Então, dá uma lixadinha para deixar, ó, sem ficar muito pontiagudo. Vou pegar esse pedacinho de massa, ó, vocês notem aqui que é bem pequeno, não é grande. Deixa eu ver mais ou menos o tamanho que deu. Semelhante a uma bolinha de isopor de 25 milímetros. Aqui eu vou fazer uma coxinha bem rapidinho, gente. Já tá secando aqui, ó. Porque a massa já tá bem durinha, então não pode demorar muito para trabalhar com ela. Aqui vocês vão puxando até a metade. A outra metade a gente vai fazer depois. Cheguei até a metade.
Vou afinando a pontinha aqui, que eu quero, esse lado eu vou querer bem fininho. Aqui vocês podem alisar assim, mas não apertem muito, senão vai ficar oco por dentro. Tem que ser bem de leve, ó. Deixar bem lisinho, que depois fica bom pra gente... Até para alisar as peças de biscuit, ele fica legal. Essa massinha aqui de silicone tem que ficar quase que encostando no palitinho. Não pode sobrar muito aqui, porque se ficar muito grande, na hora de vocês trabalhar, ele vai dobrar. Então, vão olhando para não ultrapassar muito o palitinho e afinem a ponta. Então, essa pontinha aqui, ela fica bem delicada para fazer boquinha de boneca, para fazer coisas menores. Tá, pessoal? Então, vocês fazem assim a metade e aguardem secar um pouco, que vai ficar melhor para fazer o outro lado. Vou dar mais uma alisadinha para ficar perfeito. Tá, pessoal? Vou aguardar só um instantinho, dar uma secadinha, enquanto a gente já vai fazendo a massinha pro outro lado. Então, aqui eu vou fazer mais ou menos a mesma quantidade pra gente tá fazendo outro lado. É pouquinho. Uma colher pequena, uma colher de chá é o suficiente. Porque parece pouquinho, mas no momento que a gente vai colocando o amido, ele vai aumentando o tamanho. Então, aqui já fiz mais uma bolinha de 25 milímetros. Ainda não tá seco aqui, eu vou ter que tomar cuidado para fazer, mas vocês aguardam secar, ó. Vamos fazer o outro lado. Conservem fininho aqui embaixo e vão puxando para cima. Cuidando para não deixar oco por dentro, vão apertando. Ó, ele tem que ficar quase que encostando no palito. O palito tem que quase ficar saindo para fora, bem pouquinha a massa na volta dele. Esse silicone seca super rápido, gente, mas o ideal é vocês fazerem e deixar por horas secando. Quanto mais tempo você deixar secar, melhor. Mas numa hora, mais ou menos, deixando secar, ele já vai ficar bem durinho. Mas não é ainda não é aconselhável que já comecem a trabalhar com ele em seguida, deixar secar bem. Então, aqui uni as partes. Agora, só vou modelar a pontinha. Vou deixar primeiro bem lisinho. Vocês podem passar um pouquinho de amido, que fica melhor para vocês alisarem, ó. Vou olhar aqui, ó. Vocês percebem, ele tá sobrando muito aqui, ó. Não quero que ele fique sobrando muito. Vou empurrar. Eu tenho que sentir o palito aqui na ponta. Só vocês não vão deixar o palito aparecer também, né, gente? Só não deixar muita massa. E aqui vocês vão arredondando e vai ficar tipo um bolhadorzinho, ó. Vão arredondando até o tamanho que vocês querem. Se quiser mais gordinho, deixe mais gordinho, afine um pouquinho mais.
pincel modelador, ele é super prático, 2 pincéis no mesmo, num só, tá, pessoal? Afinar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, esse aqui eu deixei mais grossinho, daí vocês veem como vocês querem fazer, ó. Então, aqui eu retirei já o amido de milho que tinha aqui e vou substituir por farinha de trigo. Também não tem quantidade, vocês botam um pouco aqui e vão trabalhando com ela. Caso precisar, vocês vão acrescentando mais. Então, esses 2 tapetinhos aqui e o molde da folha, a gente vai fazer todos os 3 com farinha de trigo, não com amido, tá, pessoal? Que para ele ficar mais flexível. E daí ele vai também durar bastante tempo, olha como ele fica flexível. Então, coloco a farinha de trigo. Vou fazer o mesmo processo, agora só vou mudar o ingrediente. Aqui vocês podem colocar mais aproximadamente uma colher bem cheia de silicone. Eu não vou medir aqui, mas vocês coloquem mais ou menos isso. Porque ele tem que ficar bem grossinha a massa, pra gente poder fazer a textura e não cortar. Então, aqui mesmo o processo. Eu nem vou mostrar para vocês o processo, que vocês vão saber que é a mesma coisa que eu já fiz até agora, tá, pessoal? Que é perda de tempo a gente ficar no vídeo só fazendo a mesma coisa. Então, aqui fiz a massinha, vou passar um pouquinho de farinha para não grudar, que a gente vai abrir essa massa. Abrir em cima de um pedaço de EVA que fica melhor. Então, aqui vocês vão abrir numa espessura não tão fina, para dar espaço para a gente poder fazer a textura. E aqui eu tô ensinando um tapetinho bem pequeno, mas caso vocês queiram fazer tamanho maior, é só colocar uma quantia maior de silicone, que vai dar um tapetinho maior. Certo, pessoal? Ficou dessa forma aqui. Vou passar um pouquinho de farinha novamente. E agora, com o auxílio de um estilete, a gente vai usar a parte onde não tem lâmina. Essa parte de cima do estilete, ó. E vamos fazer marcaçõezinhas. Sempre tendo cuidado para não cortar a massinha, tá, gente? Vocês têm que deixá-la grossinha assim, para não ter perigo de cortar. Então, aqui fiz um pouquinho de textura com ela, com a parte sem lâmina. Agora, vou usar com a lâmina, também algumas. Quanto mais vocês fizerem, vai ficar mais bonito. Caso vocês queiram usar para cabelinhos de boneca, vocês podem fazer 2 desses tapetinhos, que daí vocês coloquem a massa no meio e apertem um sobre o outro, que vai ficar a textura dos 2 lados dos cabelinhos. Tá, pessoal? É só isso, ó, ficou dessa forma. Vamos deixar secar, que depois eu vou testar cada um desses tapetinhos aqui com vocês. Então, aqui para casquinha de sorvete, também já abri outra massinha, deixei grossinha. Feito também com farinha de trigo. E daí eu vou vir com a régua e fazendo listas, ó. Cuidando para não cortar, ó. E assim tá pronto o nosso tapetinho.
Vamos aguardar secar também. Então, aqui para as nervurinhas, uma folha, aqui eu tô usando uma folha natural, folha de goiabeira, que ela tem essa parte das nervuras bem saliente, ó, dá bem pra gente tirar o molde. Então, aqui o processo vai ser um pouco diferente. A gente não vai usar direto o silicone sobre a folha. Aqui eu abri um pedacinho de massa, pode ser qualquer restinho de massa que vocês tiverem aí. Vão colocar aqui nas costas da folha, onde tá mais saliente, ó. Coloque aqui que a gente vai fazer uma matriz dessa folha. Aqui vocês podem passar um pouquinho de amido ou farinha. Apertem bem para ficar bem rente a folha. Tá, gente? Daí vocês vão deixar secar com a folha assim, ó. Espere secar um pouco, criar uma casquinha, daí vocês retirem e deixem secar do outro lado. Então, aqui eu já tenho uma matriz pronta que eu fiz com antecedência de uma folha. E eu já fiz também a massinha de silicone e vou colocar aqui em cima dessa folha e com o rolinho eu vou abrindo esse silicone e apertando bem para sair bem o formato da folha, tá, pessoal? E assim vocês vão deixar secar também sobre essa matriz. E para fazer essa escovinha aqui, vocês podem usar esse tipo de escovinha, ou também vocês podem usar as cerdas de vassoura também da Super Serra. Então, aqui vocês vão cortar a quantidade que vocês querem. Então, aqui eu recortei uma quantia, vou emparelhar uma das pontas. Deixa eu colocar na bancada aqui, ó, para deixar bem retinho embaixo. E aqui eu vou vir com arame encapado, bem fininho, mas pode ser também um cordão, um barbante, vocês podem amarrar aqui que dá super certo também. Tá, pessoal? Eu prefiro amarrar com cordão, mas não achei o meu cordão aqui, eu vou amarrar com esse aramezinho. Agora aqui eu vou dar umas batidinhas para deixar bem parelhinho embaixo. Tá, pessoal? Ficou assim, ó. E aqui com isqueirinho eu vou queimar essas pontinhas. Vão queimando devagarinho, tomando cuidado para não se queimar aqui. Que vai unir cada cerda uma à outra, ó. Então, aqui para o cabo, mais ou menos 6 ou 7 gramas de massa. Vou fazer uma abertura aqui, onde eu vou encaixar essa parte de cima aqui da escovinha. Daí, vocês vão abrindo até chegar no tamanho que que encaixe aqui, tá, pessoal? Um pouquinho de cola, aqui eu vou usar cola Cascorés, mas vocês podem usar a cola que vocês quiserem. Que eu vou encaixar nessa abertura. E vou vindo ajeitando. Pode puxar um pouquinho mais para baixo, para segurar bem essas cerdas. Daí o cabinho vocês fazem da maneira que vocês quiserem, dão um formatinho que vocês quiserem. E aqui eu vou fazer só uns detalhezinhos para deixar um cabinho bem bonitinho. Umas marcaçõezinhas. Daí vocês criam aí uma maneira que vocês queiram fazer, algum detalhe diferente.
Depois que tiver seco, esse aqui também ainda não tá muito seco, daí vocês vêm e pode abrir um pouquinho essa cerda. Mas para fazer isso, vocês vão ter que aguardar secar. Ó, vai deixar mais abertinho. Tá, pessoal? Olha que legal que fica. Então, aqui vamos para a última ferramenta de hoje. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês deixarem um like, compartilhe com seus amigos, comentem, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. E também, no momento em que vocês forem dar o like, se aparecer a opção hypar, que vocês hypem também, que vão estar ajudando muito aqui o meu trabalho nesse canal, tá bom, pessoal? Então, aqui, para fazer esse cortador, vocês podem usar os cabinhos de escova de dente. Porém, hoje eu vou ensinar vocês como fazer numa caneta. Vocês podem pegar qualquer caneta velha que vocês tiverem aí, que tá em desuso. Aqui eu preenchi com a massinha e deixei secar por um tempo, que é onde eu vou encaixar a agulha. Aqui eu tenho uma agulha bem resistente, não pode ser muito fininha, tá, gente? Procure ser uma agulha mais fortinha. Vocês podem fazer também com alfinete, mas eu não recomendo muito, porque ele dobra fácil e também ele cria ferrugem bem rápido. Enquanto que a agulha, como ela é de aço, não vai criar aquela ferrugemzinha, tá, gente? Então, aqui eu vou encaixar, ó, deixar um bom pedaço para fora. E aqui eu vou colocar um pedaço de massa, que depois de seco é o que vai segurar a agulha e vai deixar ela bem firmezinha e vai fixar bem. Mais ou menos umas 4 graminhas de massa. Não tem medida certa. Eu vou afinando e puxando essa massinha até deixar apenas 1 centímetro de agulha aparecendo. Vocês não deixam mais que isso, senão depois, quando vocês forem recortar, fica muito longa e depois ela pode ir entortando conforme vocês vão cortando a massa. Então, aproximadamente 1 centímetro vão medindo, já é o suficiente. Aqui daí vocês só vêm ajeitando. Se quiser deixar mais alongado, vocês deixam. Deixar uma ferramenta bem bonitinha. E aqui eu vou fazer também uns detalhezinhos, mesmo que eu fiz lá na escovinha. Então, tá pronto o nosso cortador. Assim, vocês vão deixar secar por 2 até 3 dias para ficar bem firmezinho. E essa massa de biscuit secar bem na parte interna, que no momento que vocês forem recortar, ele não sair fora do lugar, tá bom, pessoal? Então, aqui eu já tenho os tapetinhos que já tá seco, vai dar para vocês verem. Aqui tem o da folha. Então, aqui os 3 para textura. Aqui também já tem uma ferramenta, ela ainda não tá bem seca, ó. Vocês notam se eu for usar aqui, mas já vai dar pra gente utilizar. Também já tem uma escovinha aqui seca. E um pincel modelador é o mesmo que eu uso sempre. Vamos ver o resultado de cada um deles. Fazer uma folhinha aqui bem rápida, só para vocês verem como fica. Essa folhinha acho que eu já ensinei várias vezes aqui, em vários vídeos, mas vou ensinar novamente aqui para vocês verem. Vou picotar as pontinhas, que vai ser uma folha de roseira, mas pode ser qualquer outro tipo de folha. Tá, pessoal? Coloco aqui, ó, bem em cima da nervurinha.
parte de cima lá em cima, pontinha da folha aqui nessa nervura do meio e a outra pontinha na folha na parte de baixo. E aqui vou só pressionar, ó. Pressiono nas laterais, deixando mais gordinho no meio. E aqui tá a nossa folhinha, ó. Vocês viram como é útil isso aqui, ó? Eu uso bastante. Eu faço bolos fake, bastante flores, e essa ferramenta aqui pra mim tem bastante utilidade. Tá, gente? Olha a folhinha. Então, pro cabelinho aqui eu vou usar uma massinha qualquer, só pra vocês verem. Vamos fazer um cachinho. O ideal é que vocês fazem 2 desses tapetinhos, que daí vocês usam um embaixo e outro em cima, ó. Que vai ficar a textura dos 2 lados. Ó. E aqui vocês podem fazer os cachinhos. Fazer mais um pedacinho aqui. Ó, usando dois tapetinhos. Daí fica 2 lados, é só colar a cabecinha na frente, já fica a textura dos 2 lados. Aqui pra casquinha do sorvete, já abri um pedacinho de massa. Vou apertar bem. Daí com o rolinho, suavemente vou dando mais uma ajeitadinha. Tá, gente, ó. Fica perfeito. Daí é só fazerem o sorvetinho. Então, aqui já tem uma casquinha do sorvete. Então, para a escovinha, é só vocês substituírem a escova de roupa por essa escovinha aqui que vocês já conhecem. Que nem eu já fiz o vídeo aqui dos limões, que fica bem legal para fazer, que os limões são menores, então ele fica com a textura bem legal, tá, gente? E esse pincel modelador, então, que vocês vão usar para tudo. O que vocês imaginarem, vão usar o tempo inteiro. Principalmente para fazer cabecinha, ele é bem útil. Ou a parte mais larga, vocês podem fazer a marcação dos olhinhos. Aqui eu tô fazendo bem rapidinho, gente, não tô fazendo tão certinho, mas vocês vão saber como usar, ó. Que aqui vocês suavizem, coloquem os olhinhos. Também vocês podem utilizar para ajeitar as boquinhas. Fazer a boquinha. A parte mais fininha aqui para usar para fazer o sorrisinho. Então, esse pincel é bastante útil e funcional. Vocês percebem, assim que eu uso um lado, eu já posso usar o outro também, ó. Tô usando um lado aqui, viro e já tô usando novamente, ó. Tá, pessoal? Então, vamos para a última... Vamos testar a última ferramenta. Então, aqui eu fiz um moldezinho de papel, de um coraçãozinho, só para mostrar para vocês, mas vocês podem fazer o molde do que vocês quiserem de papel, coloquem em cima e vem com, então, esse cortador com o pincel bem de pé e vão recortando, acompanhando todo o formato do papel. Certo, pessoal? Olha, só me olha como fica legal. Então, dessa forma, vocês podem recortar números, letras, o que vocês bem entenderem, tá, pessoal? Ó. Então, concluindo a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!